paz, meus irmãos. Hoje, essa palavra para os homens, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 2 e 3. O texto diz assim: Respondeu a Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, o contexto aqui no capítulo 15 é que Deus chega para Abraão e fala que dará uma grande descendência para Abraão. E Abraão coloca isso para Deus, como ele teria isso se o herdeiro dele seria o Eliezer. E eu fico pensando assim em Eliezer, esse escravo de Abraão que nasceu ali, que seria o que herdaria tudo que o Abraão tinha, porque Abraão não tinha filhos e já não havia mais condições de ter filho, porque a idade avançada, não teria mais como. Então já estava na mente de Eliezer certo que ele seria o herdeiro. Não teria mais como isso mudar. Eu pensando como Eliezer pensaria, porque realmente não tinha mais condições. A Sara não tinha mais condições de dar filho para Abraão, eles já estavam avançados em idade, o Abraão não tinha mais condições. Então já estava tudo certo para Eliezer que ele seria o herdeiro. Eu imagino que ele, dedicado como escravo, nasceu ali e ele entendeu que era dele aquela função de herdar tudo que Abraão tinha. Só que em Gênesis capítulo 15, eu diria que Deus jogou um balde de água fria na expectativa e na esperança de Eliezer. Porque Deus fala para Abraão que não seria o escravo dele que seria o herdeiro, e que Abraão teria filho. Então eu imagino assim como deve ter ficado Eliezer diante dessa notícia. Claro que a Bíblia não diz, mas quando a Bíblia não diz, eu posso imaginar, eu tenho essa liberdade, não estou fazendo nenhuma heresia aqui, porque realmente ele é um ser humano e ele tinha aquela promessa para ele que ele seria o herdeiro. E de repente vem Deus e diz: não, Eliezer não será o teu herdeiro, Abraão. E eu fico imaginando, irmãos, vamos imaginar a minha vida, a tua vida, quando imaginamos que tu esteja tudo bem contigo, está tudo maravilhoso, as coisas estão dando certo e tu tem um projeto maravilhoso na tua vida. De repente, fechar um negócio, está tendo uma expectativa de melhorar mesmo muito, e quando tu percebe, dá tudo errado. Quando tu percebe, vem alguém, traz uma notícia e te joga um balde de água fria. E o pior, esse alguém é uma pessoa de Deus que traz uma palavra para ti dizendo: não é por aí o caminho, não vai dar certo. Como tu reagiria? Como tu sentiria? Ou, quem sabe, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão boas, não estão tudo bem, mas tu tá ali na luta, querendo vencer, e de repente aparece uma possibilidade. Imagina assim, tá desempregado, tá correndo, tá pedindo oração, o pessoal orando, tá jejuando, e de repente aparece uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade maravilhosa de trabalho. E aí tu vai lá, faz tudo, tá tudo certo, passou na entrevista, tudo maravilha. E tu tá na expectativa de começar já aquele trabalho, o trabalho que vai mudar a tua história. E daqui um pouquinho vem a notícia: não deu certo. Aconteceu alguma coisa e deu tudo errado. Quantas pessoas tinham expectativa de melhoras? De repente eu conversei com pessoas lá no meu trabalho, eu entrevisto algumas pessoas lá, converso com elas, e elas dizem: não, estava tudo certo, mas quando veio a pandemia, eu não fechei o negócio, não consegui um emprego. Ou quantas pessoas ficaram desempregadas nessa pandemia? Quantas pessoas recebem essas notícias que vêm para nos desmoronar, para nos desanimar mesmo? Mas como você reage diante das más notícias? A palavra diz num salmo que nós não nos atemorizamos com más notícias. Mas como nós reagimos? Nós, como homens que buscamos a Deus, homens que queremos ser homens de Deus, como é que nós devemos reagir? Eliezer dá um ótimo exemplo para nós. O Eliezer, ele tinha toda aquela expectativa, creio sim que tinha sim, porque já não havia mais como Abraão ter filho.
Não havia mais como. Enquanto Abraão poderia ter filho, ele não sonhava com isso. Mas de repente, o próprio Abraão assumiu que o herdeiro dele seria Eliezer. O herdeiro dele seria esse escravo que nasceu na casa dele. E isso estava já consumado, esse fato. Nada mais podia atrapalhar, a não ser os outros planos que Deus tinha para a vida de Abraão. E Deus vem, no momento que Abraão não podia ter mais filho, a Sara não podia não tinha mais condições de ser mãe. Deus vem e diz para Abraão: tu vai ter um filho, e não vai ser o Eliezer, o teu herdeiro. O Eliezer poderia se decepcionar com Deus, ele poderia se indignar com Deus, quem sabe a gente recebe uma notícia dessa e quem sabe a gente vai até se indignar com Deus. Não, meus irmãos, não se indigne com Deus. Veja, analise bem, continue firme com o Senhor, porque independente da situação que está passando, Deus está contigo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. É apenas uma nuvem negra que está passando, digamos assim. A palavra diz que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Então, existem situações de vales de sombra de morte que nos rodeiam. Tem situações complicadas, nós temos que manter firme no Senhor, que nós vamos passar. Nós vamos passar. Jesus, ele passou pelo deserto, o povo de Deus passou pelo deserto, e nós vamos passar pelo deserto. Nós não vamos ficar no deserto. Então, nós temos que pegar o exemplo de Eliezer. O que aconteceu com Eliezer? Se vocês olharem lá em Gênesis 24, no versículo 2, quando Abraão pegou alguém para buscar a nora dele, né? Que seria a esposa do Isaac. Diz o texto que ele pegou o servo mais antigo, o que governava tudo na casa dele, e mandou ele, deu essa honra para Eliezer. Eliezer era o servo mais antigo. Ele era o que governava tudo. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer, sejamos como Eliezer. Independente da notícia que vem, independente da situação que vem, te mantenha firme, te mantenha confiante no Senhor, que Deus vai te honrar. Assim como Ele honrou o Eliezer, Ele vai te honrar. Nos mantemos firmes na palavra, na presença do Senhor, buscando Ele em oração, em jejum, na leitura da palavra. Buscamos Ele, Senhor. Buscamos o Senhor com todo o nosso coração, como diz a Bíblia. Por mais que venham notícias difíceis, por mais que estejamos passando por situação difícil nessa pandemia, por mais que as coisas não estejam boas, continuamos firmes. Deus está conosco. Eu quero orar contigo, meu irmão, e dizer para ti que Deus te abençoe, que Deus te mantenha firme, que não importa a notícia que tu vai receber hoje ou amanhã, não importa, tu tá firme no Senhor. Isso vai passar e vai vir notícias boas para ti. Vai vir notícias boas para ti. Vai vir notícias boas para ti de bênção. Se tu já recebeu no passado, tá hoje ainda amargando, tu tá no vale da sombra ainda da morte. Deus tem algo bom para ti. Deus vai te abençoar. Te prepara para as bênçãos que vão vir para tua vida. Em nome de Jesus. Amém.